Pelo jeito não, né? Eu mando de novo os slides, não tem problema. O que tu usou na aula, acho que ela compartilhou assim. Tá, é o mesmo, tá? Isso aqui é a primeira parte daqueles slides, tá? E se por acaso alguém perdeu, pode me mandar um e-mail que eu mando de novo. Isso é a parte fácil. Bom, é por isso que a frase de missão e visão não pode ser complicadas, porque se forem complicadas, as pessoas não absorvem, e quem não absorve não faz. Então, se eu falar para vocês uma ordem muito complexa de alguma coisa, vocês vão ter que parar e ler aquilo muitas vezes. Se dali a 10 ou 15 minutos eu perguntar para vocês me repetirem o que está escrito na ordem, vocês não vão saber fazer, certo? Ou não vão saber falar o que estava pedido na ordem. Uma boa frase de missão e uma boa frase de visão é aquela frase em que a pessoa olha uma vez e consegue interpretar com suas próprias palavras. E aí fica muito comprido. A frase de missão e de visão do Instituto Federal é uma desgraça. Ninguém sabe. Se perguntar até para o reitor, ele não sabe. Então, uma frase de missão bem simples para o Instituto Federal ou para qualquer instituição de ensino. Eu gosto mais dessa frase, foi eu mesmo que bolei, mas eu gosto porque ela é simples, tá? Semeando conhecimento e colhendo cidadãos éticos e profissionais. Pronto, é isso que a gente faz numa instituição de ensino. A gente joga o conhecimento, compartilha o conhecimento e as pessoas vão se desenvolvendo e vão se tornar pessoas éticas para trabalhar na sociedade e profissionais a ponto de serem aceitas pelo mercado, certo? Se não tiver isso, se não tiver essa construção de valores, isso não serve para nada. Aí os caras fazem 4, 5 linhas. Aí você começa a ler a primeira linha, quando chega na segunda, tu já esqueceu o que está na primeira. E, cara, se você esqueceu, você não executa. E a missão é a razão de ser de uma empresa, tá? Perdão, e tem a última frase também que é muito, muito importante. Ser flexível para se adequar às condições reais. Por que isso? Porque ao longo de uma vida, de uma empresa, a gente faz um planejamento estratégico, também faz na vida, tá? A gente faz planejamento para a vida, a gente faz planejamento para a empresa. Ele muda de acordo com as condições ambientais que vão mudando. Quem de nós aqui imaginou que a partir de março de 2020 nós não íamos ter mais aula? E o planejamento de uma vida teve que ser alterado, concordam? E os nossos sonhos tiveram que ser alterados. E pode ser que ao longo de um caminho, de uma escolha de uma profissão, eu me dê conta que aquela profissão que eu tanto queria, ela não tem futuro daqui a 10 anos, porque ela vai ser extinta pela tecnologia. E aí o meu planejamento de vida tem que alterar. É a mesma coisa com as empresas. A gente altera de acordo com o que acontece no nosso entorno. Qual é o problema das empresas? Elas fazem aquela porcaria e esquecem. E assim, ó, a cada 3 meses, no máximo, tem que estar olhando para o entorno para ver se não mudou as condições, se não mudaram as condições a ponto de você ter que alterar aquilo que você havia pretendido fazer, tá? Vamos lá. O primeiro hospital que eu trabalhei, a gente fez um planejamento estratégico que a previsão era construir um novo edifício em 10 anos. Um novo hospital. Gente, eu saí de lá em 2006. Nós estamos em 2021, 15 anos depois, certo? Agora que eles começaram a construir o edifício. Por quê? Porque nesse meio tempo teve tanto problema em termos de pagamento, de tabela SUS e de outras cositas mais que não entrou caixa. E as condições da cidade pioraram, diminuiu o emprego, aí era menos gente com plano de saúde. Eles tiveram que repensar o plano de saúde, a construção do prédio, tantas vezes quantas necessárias. Tá? Tranquilo até aí? Pessoal, combinado de sempre. Me interrompa a qualquer momento, tá? Senão isso aqui vai ficar muito chato. Bom, como é que é um planejamento estratégico? A parte de vocês. Até onde a gente vai? A gente vai exatamente nesse negocinho todo que está aí, ó. Missão, visão, valores, análise ambiental, objetivos e metas, elaboração de estratégias. Por que estratégia? Porque a missão é presente, a visão é futuro. Para sair do presente para ir para o futuro, a gente tem que traçar estratégias. E estratégias a gente falou no outro dia. Diversificação, de foco, de diferenciação, de custo. Lembram disso? Aí a gente tem que ver quais as estratégias que a gente vai usar para o negócio dela. E aí, a pior de todas as partes, tanto na vida pessoal da gente, quanto na vida de uma empresa, análise SWOT. Por que ela é a pior? Porque a gente tem que ter humildade para reconhecer os nossos defeitos. Eu até comentei com vocês que eu sei quais são os meus defeitos e eu sei que alguns eu não vou conseguir mudar e vão continuar sendo fraquezas importantes que eu tenho, né? Bom, primeiro, qual é o negócio da empresa? Acho que para isso está tudo bem definido para ela, né? Alimentos inclusivos, sem glúten, sem lactose.
O que não está bem definido, ou pelo menos se está, a gente desconhece, é para quem. Como, Sérgio, para quem? Alguém que tem alergia a glúten e a lactose. Não necessariamente. Pode ser para gente que esteja fazendo alguma dieta específica, pode ser esteja alguém que esteja seguindo alguma dieta de nutricionista de desintoxicação, e pode ser que alguém tenha visto algum vídeo de algum youtuber dizendo que comida sem glúten ajuda a emagrecer. A gente tem que definir isso bem com ela, tá? Qual é o segmento que ela pretende atender, ou quais são os segmentos que ela pretende atender. Estratégia. Qual é a estratégia dela? É fornecer comida? Ou é fornecer qualidade de vida? Então, nesse slide aqui, a gente tem algumas opções, tá? A Nike. A Nike é a frase dela, ah, meu Deus do céu, ah, como é que é a frase, o slogan da Nike? Let's, Just let's, do do, it. let's do it. É, Just do it. let's do it. É assim, ó, isso quer dizer experimente. Just do it, perdão. Quer dizer experimente. Experimente novas sensações, entende? Porra, mas os caras vendem tênis. Ok. Você vai passear, você vai correr, você vai andar na praça, sei lá. Eles querem que você tenha uma nova sensação. A outra, que é exatamente a mesma ideia, é a Harley Davidson, que é estilo de vida. Como estilo de vida? Ora, eu posso ter um estilo de vida de liberdade. Eu posso ter 50 anos e ter uma Harley e sair para passear sem destino, certo? Então eles não vendem um meio de transporte somente. A mesma coisa com ela. A gente tem que definir qual é o negócio dela, tá? Na minha opinião, o negócio dela é oferecer saúde ou proporcionar saúde, tá? A pensar, a discutir, tá? Bom, opa, volta. Visão e missão. Visão, missão, a razão da nossa existência, como a gente quer ser percebido, qual é o nosso negócio, visão, aonde a gente quer chegar. Para sair de um para o outro, o que é que nós vamos fazer, sempre olhando para o ambiente e sempre pensando quais são as nossas competências, até onde a gente pode chegar com os conhecimentos que a gente tem. Será que eu preciso adquirir novos conhecimentos? No caso dela, por exemplo, meu filho mandou alguns vídeos para ela para usar uma outra substância que ela amou. E ela pediu para o Léo ajudá-la a catar mais informações na internet, porque pode, não me pergunta o que que é, uma semente não sei do que, coisa de guri de hoje em dia, tá? E ela se interessou, porque é uma nova vertente de alimentação saudável que está pouco conhecida, mas que ela pode se diferenciar no mercado com isso. Bom, vamos lá. Qual é a missão da empresa? Vamos tentar construir já a missão da empresa para a gente adiantar a nossa vida? Missão da empresa. O que que ela é? O que que ela faz? Então, tem que começar sempre com o verbo no infinitivo. Proporcionar saúde através de uma alimentação saudável? Ou oferecer uma alimentação saudável, ou oferecer uma alimentação me ajuda lá, pessoal. Ô, Sueli, eu tenho doença celíaca, né? Eu não posso comer glúten. Ah, ótimo. E aí? Aí eu vejo mais como uma solução num problema, porque eu tenho muito problema em achar comida, então acho que seria uma solução, uma alternativa para quem faz a dieta, é uma alternativa, né? E para quem precisa é uma solução mesmo. Então, eu, por exemplo, não procuro algo muito saudável. Eu não sou muito de comer coisa saudável. Eu só quero que não tenha glúten para mim não passar Entendi, mal, sabe? entendi. Então, que tal, dentro da tua ideia, oferecer alternativas de alimentação saudável, Pode ser também. tá? Eu não posso deixar de botar a palavra saudável, porque se eu disser que a minha comida é uma bosta, ninguém vai querer comprar, né? O McDonald's não vai dizer que a comida deles é um junk food, né? Comida lixo. Então, Dudu, então a gente tem que construir uma frase, então, oferecer alternativas de alimentação saudável.
No momento que a gente fala alternativa, eu não estou falando só para a pessoa que tem doença celíaca. Sim. Certo? Então, vamos escrevendo isso aí, porque depois vocês podem tamborilar e botar lá naquele formulário que eu compartilhei com vocês. Tá? Eu já vou botar o formulário aqui para a gente olhar um pouquinho juntos. Eu gosto demais dessa frase de missão. Essa é a frase de missão do Ritz-Carlton. No caso desse aqui, tem tudo a ver porque ela é uma empresa grande, tá? Damas e cavalheiros servindo damas e cavalheiros. O que eles querem dizer com isso? Que eu tenho que tratar bem os meus funcionários como se eles fossem damas e cavalheiros. Porque se eu os tratar como damas e cavalheiros, eles vão tratar os nossos clientes como damas e cavalheiros. Então, essa frase da minha missão está dizendo o que eu devo parecer para os meus funcionários e o que eu devo parecer para os meus clientes. Porque se eu tenho um discurso para ti, mas dou um discurso diferente para os funcionários, o que vão pensar? Eu não sei se vocês sabem, há 2 dias atrás, 9 funcionários do Burger King lá dos Estados Unidos pediram demissão ao mesmo tempo. A loja fechou. Todos eles pediram demissão juntos. E ainda botaram lá no letreiro da loja, desculpe pela inconveniência, nós nos demitimos. Por quê? Porque as condições eram insalubres, porque os caras trabalhavam demais, porque não eram respeitados pelo dono da franquia, e por aí vai. Isso pegou mal pra caramba, rodou o mundo, né? Qual é a impressão que as pessoas vão ter do Burger King agora? Que as pessoas que trabalham lá devem ser exploradas. Não deve ser só daquela unidade, né? Visão. A visão unifica a nossa visão da onde a gente quer chegar. Se uma família, por exemplo, entende que a educação é a herança mais importante que deve dar para os seus filhos, e os filhos compreendem isso como uma verdade, todos os esforços da família, tanto em termos de gasto quanto em termos de tempo, são voltados para a educação. Por outro lado, se os pais têm uma visão ruim da educação, porque eles conseguiram se virar até hoje sem ter uma educação formal, e foi levando, eles não vão incentivar. Eu como exemplo, dou a minha esposa. Minha esposa era a ovelha negra da família dela porque ela resolveu fazer faculdade. Quando nenhuma prima dela tinha, nem os tios, muito menos pais, ninguém, tá? Porque eles não consideravam isso importante. A mãe dela, apesar de não ter educação formal, entendeu que sim, isso era importante para a filha, e a filha comprou a ideia. E aí ela foi a primeira da família inteira a se formar numa faculdade, depois fez mestrado, fez especialização de Java 4. A segunda veio depois dela, que é uma sobrinha. Depois veio a outra sobrinha, irmã dessa. Porque a família também entendeu que a educação era o caminho. Ah, mas e se a família não entender? Cara, se a pessoa não tiver muita perseverança, ela vai na mesma água. Entende? E isso acontece numa empresa também. Se a gente traça um norte para daqui a 3 ou 5 anos, aonde a gente quer chegar, a gente tem que chegar juntos. Isso é a cumplicidade da gente com a família da gente, isso é a cumplicidade da gente com os colegas da gente e com o chefe da gente. Então vamos lá. Características de uma visão. Ela tem que ser desafiadora. Se eu botar um objetivo muito fácil de ser atingido, pá, não vou correr atrás. Como a gente, vamos lá, vamos me pegar como exemplo. Eu preciso emagrecer. Daqui a 1 ano eu tenho que dar 10 quilos mais magro. Pô, essa é desafiadora. Mas se eu disser que daqui a 1 ano eu tenho que dar 2 ou 3 quilos mais magro, não é desafiador. Eu vou conseguir fácil, né? Então tem que ser algo que a gente realmente se inspire e se motive para correr atrás. E ela tem que ser clara, porque se ela não for clara, eu não vou entender e eu não vou perseguir. Então, vamos lá. Visão da empresa. Walt Disney. Atuar com criatividade, imaginação e muita responsabilidade para preservar a magia Disney. Note, em momento nenhum está falando em parque de diversão aqui. Eles estão oferecendo opções diferentes de entretenimento, que pode ser inclusive no parque ou em outra qualquer que a tecnologia vier a permitir. Com criatividade é a base. Imaginação, outra. E, sobretudo, responsabilidade. Quando eles falam em responsabilidade, eles não falam só em relação aos clientes, mas também em relação a todos os seus funcionários. Tranquilos até aí? Então vamos lá, um exemplo prático agora, tá? Um estabelecimento de entretenimento noturno, vulgarmente conhecido como boate. Missão: promover a alegria com segurança, qualidade e respeito. Eu não estou falando em momento nenhum aqui que isso aqui é uma boate, tô? O meu objetivo com este ambiente, com o meu negócio enquanto boate, é alegria, promover a alegria.
Por que com segurança? Porque é extremamente importante que tanto funcionários quanto clientes se sintam seguros naquele ambiente. Qualidade, isso é básico. É até esquisito botar isso numa frase de missão, mas isso tem que nortear os meus pensamentos. E respeito. Respeito às diferenças, respeito às diversidades e a todo o resto que possa fazer parte tanto dos meus funcionários quanto do meu grupo de clientes. Visão. Ser a melhor opção de entretenimento para os clientes. De novo, nós não estamos falando que vai ser boate. Nós estamos falando que daqui a 3 ou 5 anos, o prazo a gente vai definir, eu quero ser aquela opção que quando alguém vai se divertir, é aquela que eles escolhem. Tá? Eu poderia aqui ser mais específico. Ser a melhor opção de entretenimento noturno para os clientes. Ok, não estaria fora. Certo? Valores. Valores são pequenas coisas que estão dentro da gente que no dia a dia nos permitem tomar decisões como se eu fosse dono da empresa. Então, as lojas Colombos dizem que lucro é importante. É uma parte ruim de você ter como valor, tá? O lucro não pode ser um fim em si mesmo. Ele tem que ser um resultado, uma consequência de uma atitude sua. Não gosto. Inovação. Isso é interessante. Então, por exemplo, um valor importante para ela é inovação. Porque se ela se mantiver sempre com os mesmos produtos, a clientela cansa. Principalmente quem tem doença celíaca que quer variar, né? Senão vai comer sempre a mesma coisa, ninguém aguenta comer rapadura todo dia, né? Tecnologia, bobagem. Se a gente está falando de inovação, tecnologia já está subentendida. A melhor na opinião do cliente, através da qualidade, pode ser. No caso dela, valores são respeito às diferenças, inovação. O ideal são sempre de 3 a 5, tá? Vamos lá. Quando a gente oferece comida para alguém, vamos pensar. Inovação, respeito. Qualidade acima de tudo. Eu Que não sei tal? em que palavra exatamente a gente podia colocar isso, mas eu acho que uma das principais formas que ela vai ter é aproximar muito do cliente, né? No sentido de criar um vínculo, ter uma gente a longo prazo, assim. Empatia. É, Tá falando, tipo, fidelizar os clientes? No sentido de ter contato, é isso que ele está querendo dizer, de ouvir o cliente, ser capaz de não ficar distante do cliente, independente do quanto a empresa está grande. Não é meio isso, que João? fidelizar seria uma consequência, assim. Isso. Deixa eu pensar. Não. Cara, comunicação aberta com os clientes. Eu acho que tem que ser mais de uma palavra, tá? Comprometimento, alguma coisa assim também? Comprometimento seria uma boa, mas hoje ela não tem funcionários, né? Então, o Uhum. comprometimento dela, ela é a dona. Se ela não for comprometida, o negócio dela quebra. Mas nada impede que no futuro não haja essa palavra. Uma coisa muito importante também, eu acho que é a segurança, né, Sor? Porque ela tem que passar segurança nos produtos, Segurança. porque a pessoa tem que comer com segurança. Segurança é uma ótima palavra. Tá? É essa outra que vocês podem escrever tranquilamente. Bom, por enquanto pensamos nessa, tá? Nessas. Nós já vimos essa parte aqui na outra aula, então não vou me repetir, tá? Mas vocês vão ter que olhar. Vamos lá, vamos aqui. Não, vamos para cá que é mais fácil. Extremamente importante. Vocês vão ter que se perguntar quais são os consumidores. Tá? Vocês vão ter que se perguntar se existem regulamentações específicas. Quais são as tendências? Quando eu mostrar o formulário, vocês vão ver que... Tá, vamos fazer o seguinte, vamos pular fora daqui. Vamos para o formulário. A gente vai ganhar mais indo para o formulário. Vamos ser mais objetivos.
Ah, não, eu errei. Peraí. Idiota. Eu já tinha compartilhado. Olha lá. Essa primeira parte é a mais facilzinha, tá? Essas coisas aqui vocês vão perguntar a ela para preencher esse primeiro quadrinho. Consegue enxergar bem aí ou tá pequeno? Dá pra enxergar bem, professor. Tá. Deixa eu diminuir vocês aqui, que aí eu consigo aumentar mais aqui. Aí melhora. Tá. Neste momento, ela tá como individual, mas também isso aqui a gente pergunta para ela, tá? Até o 2.1, a gente vai perguntar para ela, porque a gente não tem essas informações, tá? No 2.2 é quais são as competências técnicas que ela tem. A gente já sabe que ela é formada em nutrição, tá? Então vai botar o nome dela aqui, nutrição, certo? Se tivesse uma segunda pessoa, botaria os nomes de uma outra pessoa e o que que ela sabe também. Bom, aqui a gente tem que perguntar para ela, mas eu imagino que como é ela só, ela é responsável por isso tudo. Lembre-se, podemos nos dar conta durante a conversa com ela de que ela não tem capacidade para fazer parte financeira e comercial. Podemos chegar à conclusão de que ela é ótima para a parte apenas de produção. Então, neste momento, quando vocês tiverem a reunião com ela, vocês têm que perguntar se ela se sente preparada ou se ela vai buscar capacitação ou se vai buscar ajuda para as demais partes, que é a administração, financeira, tecnológica e comercial. Tranquilos? Então, essa é uma boa pergunta para se fazer. Tudo bem? Ou estou indo rápido demais? Tudo certo, pode. Tá. Bom, lá na característica do empreendimento. Bom, gente, tá fácil, né? Ela está neste momento em implantação, tá? Ela não existe, vocês vão ajudá-la. Faça uma síntese do empreendimento que você pretende implementar. Aqui a gente vai ter que dizer qual é o ramo, quais são os motivos. Então, isso aqui já serve para vocês fazerem uma entrevista com ela, no dia lá da reunião que vocês vão ter com ela. Por isso que a Lise pediu tanto para a gente fazer essa reunião com vocês todos essa semana e não na semana que vem. Então, vocês têm que perguntar, tá, o que que levou a tomar a decisão de montar o teu negócio? Por que que você está querendo fornecer esse tipo de alimentação? O que te inspirou? Essas perguntas são importantes que vocês façam, porque um plano de negócio nada mais é do que um advogado do diabo tentando colocar dúvida na cabeça do empreendedor, se vale a pena mesmo aquilo ou não. E se a pessoa não consegue responder com facilidade, é porque aquilo não está bem resolvido na cabeça dela. Tranquilo? Aqui a gente vai botar a frase da missão, é curtinha. A frase da visão é curtinha. A frase da missão, podemos até pensar já em escrever. O que que vocês acham? Pode ser. Vamos lá. A gente tinha falado proporcionar, oferecer alternativa. Oferecer alternativas de Ai, alimentação droga. saudável, isso. Eu não estou conseguindo escrever aqui. Que bosta. Deixa eu ver como é que eu faço para escrever. Deixa eu pensar. É porque esse aqui está compartilhado. Ah, tá, eu já sei o que que é. Vamos lá. É. Oferecer. Ah, mas tá lerdo o negócio aqui. Alternativas de alimentos saudáveis, não é isso? Visão. Ser
referência em alimentação inclusiva. Inclusiva até 2025. O que vocês acham? Eu botei um prazo maior, porque ela nem existe ainda, tá? O Brasil só começa a ganhar dinheiro em 2023. Então vamos supor que ela em 2022 implemente o negócio dela, seria 2022, 2023, 2024, 2025 seria já o de terceiro para quarto ano, tá? Só para vocês entenderem, curto prazo, médio prazo e longo prazo. Em negócios como o dela, em negócios como o Instituto, curto prazo é de 0 a 1 ano. Médio prazo é de 1 a 3 anos. Longo prazo é de 3 a 5 anos. Então nós estamos falando para ela em longo prazo. Por que nesse tipo de negócio? Porque se a gente está falando de tecnologia, curto prazo é de 0 a 6 meses. Médio prazo é de 6 meses a 1 ano. E longo prazo é de 1 a 2 anos. Porque as coisas evoluem com tal velocidade que a forma de pensar é diferente. Nós tínhamos lá falado em segurança, não é isso? Respeito. O que mais que a gente tinha falado, gente? Qualidade? Inovação, qualidade. Isso aí. Obrigado, João. E depois, se eles lembrarem de mais algum, é uma boa. Tá? Não, comunicação. Ah, comunicação talvez não seja a palavra. Acesso permanente ao cliente. Que tal acesso permanente ao cliente? É mais longa, mas eu acho que mata mais o que o João estava falando. O que você achou? Acho que pode deixar qualquer coisa, a gente altera também. Tá. Isso aqui, pelo que eu entendi, Ah. essa missão e visão a gente tem que meio que oferecer para ela, isso, né? Sim, tudo isso a gente vai construir. Gente, assim, o plano a gente vai construir para ela e ela vai querer aceitar ou não, é problema dela, tá? Mas é importante que ela tenha um norte do que é. Lá do ano passado que nós fizemos para o pessoal dos cogumelos, eles amaram a visão, a missão, os valores. Aliás, a parte do planejamento estratégico eles tiveram zero problemas. Inclusive o cara já está doido para que a gente vá lá, eu e leve as crianças para lá visitar, porque ele gostou demais da parte do plano, tá? Eu estou evitando dirigir para muito longe, porque eu operei os dois joelhos, então a direção mais longe para mim é complicado. Bom, no ambiente interno, aqui começa a dar trabalho para vocês, ó. Identifique quais são os seus concorrentes. Vocês vão ter que fazer uma pesquisa na internet, tá? Ah, mas eu posso perguntar para ela também na entrevista? Pode. Quais são os canais de distribuição que existem? Quais os que ela pretende? Eu tô olhando uma e tô falando outra. Deixa eu chegar aqui e diminuir aqui. Pronto. Desculpe. Quais são os canais de distribuição que ela tem e quais são os outros canais de distribuição que ela nem pensou, tá? Quais são os custos que ela tem e que os outros têm, quais são os preços de venda praticado, isso tudo vocês vão ter que pesquisar, essa parte dá trabalho, por isso que um só não consegue fazer um plano de negócio. Se existe política de crédito, quais são as formas de divulgação específicas para o negócio dela, e isso pensando lá nos concorrentes, como é que eles divulgam, se eles contam com alguma política de crédito, quais são os preços que eles praticam, quais são os canais que eles usam para distribuir os alimentos, e aí pesquisa na internet possíveis críticas que eles tenham dos clientes, e bota lá, e possíveis elogios que eles recebam dos clientes. Hoje em dia está muito fácil, né, pessoal? Porque as pessoas falam pra caramba, né? E aí tem uma tabelinha, ó, comparar a empresa atual, que no caso dela ela não tem nada, com os concorrentes. Aí você pode botar mais letras aí, mas 3 concorrentes já está legal, tá? No que eles são bons? O atendimento durante o processo é bom, o pós-venda é melhor ou pior, aí vocês vão botando o número 6, 5, 4, 3, 2, 1 aqui, tá? Se a divulgação deles é melhor ou pior, se o ponto físico deles é melhor, quais são os preços que eles praticam, e aí vocês podem tirar algumas coisas, por exemplo, no caso dela, política de crédito, não precisa, tá? Mas vocês podem ter outras coisas que vocês, ao longo da conversa, vão sentindo que é importante verificar nos concorrentes. Tranquilos?
Idem para fornecedores. Pessoal, extremamente importante vocês saberem dela que tipo de itens ela precisa. E aí verificar no mercado qual é o fornecedor dela e quais são os demais fornecedores e ver quais são as vantagens de um e de outro. Para que isso? Para ajudá-la no futuro a, de repente, até trocar de fornecedor, porque percebe que com pouco dinheiro as condições de pagamento fazem diferença. Se tem lote mínimo de compra, se eu produzo pouco e eu tiver que comprar muita quantidade, poxa, é perecível, estraga. Se eu tenho um produto para entregar e o cara não me entrega no prazo, puxa, isso é grave. Tranquilos? De novo, tem que procurar falar com ela e procurar na internet. Sazonalidade. Prezados. Tem sazonalidade no fornecimento de matéria-prima? Tem sazonalidade na hora de vender? Lembre-se sempre daquilo até que eu falei no dia lá que nós estávamos apresentando. Nós temos que nos preocupar. Só um instantinho, tá, pessoal? Alô? A mulher não me ouve? Deixa ela ligar de voz. Lembre-se, nós estamos no Rio Grande do Sul. Os meus produtos, eu dependo da região metropolitana de Porto Alegre para vender, ou eu consigo construir algum produto que as pessoas possam levar para a praia e possam consumir lá, e o que eu venda que eles durem 5, 7, 10 dias, sei lá, tá? Isso aqui é extremamente importante, porque significa que, de repente, de 15 de dezembro até metade de fevereiro, ela não vai vender praticamente nada, tá? Eu dependo de mão de obra especializada, sim ou não? Gente, se vocês tinham dúvida do que perguntar para a empreendedora, esse modelo aqui de planejamento estratégico é um passo a passo do que vocês podem perguntar, tá? E a minha sugestão é, alguém vai anotando e alguém vai perguntando, tá? A mesma pessoa que pergunta não pode anotar, porque se perde na jogada, tá? No ambiente externo, tá? Como é que é o perfil das pessoas que estão comprando de mim, ou que eu quero que comprem de mim? Que faixa etária é que consome? De novo, pesquisa na internet. Nas redes sociais, deve ter algum grupo aí de pessoal de celíaco, de dieta, de lactose. Certamente tem, tá? Então, vão cavar para tentar entender qual é o perfil dessa população. Outro lugar que vocês podem descobrir, e também é uma boa de buscar, são nos artigos acadêmicos. Essa a gente fez no ano passado, esse ano no caso, a gente fez a pesquisa dos celíacos, né, das pessoas que têm intolerância. A gente pensava que ia fazer esse ano. Aí a gente tem algumas coisas prontas já. Bah, show de bola, tá? Aqui é extremamente importante para vocês levarem bons pontos e boa entrada lá com a demandante, que vocês tenham estudos, tá? Uhum. Lembre-se, tanto vocês têm uma professora que os avalia, quanto tem uma demandante que também é professora, ela é professora de nutrição da Unicinos. Então, se tiverem artigos acadêmicos para reforçar, fontes fidedignas, extremamente importante. Ambiente econômico. Aqui, depois de definir qual é o segmento, a gente tem que definir se esse segmento está sendo afetado pela crise econômica. Se tem muita gente desempregada naqueles segmentos, se eles tiverem que fazer outras opções de compra, porque não pode adquirir esses produtos que são um pouco mais caros. Bom, isso aqui só dá para fazer depois que a gente definir quem compra, tá? O ambiente político afeta, no caso dela, especificamente, não, tá? A não ser pelo fato de que empresas grandes não investem tanto. Mas nós estamos falando não de empresas como restaurantes, supermercados comprando o produto dela. Nós estamos falando de pessoas físicas. Então, aqui vai afetar muito mais o ambiente econômico do que o ambiente político, o que não impede que a gente escreva lá que o ambiente político afeta o ambiente de negócios, que por sua vez afeta o emprego, o que pode gerar uma redução do poder de consumo de parte do nosso segmento, tá? E aí a gente pode pegar algum artigo de jornal, eu tenho alguns, eu posso compartilhar com vocês, que eu geralmente boto o título de demografia, que mostra como é que está a pancada da crise econômica no consumidor brasileiro, tá? Ambiente cultural. Quais são os valores daquela empresa? Ela tem uma preocupação ambiental,
ela tem uma preocupação com sustentabilidade, os produtos dela geram resíduos, ela tem muita matéria-prima que é descartada, o produto dela é embalado de que forma? Tudo isso tem que entrar para cá, porque a gente tem que entender qual é o perfil e talvez no trabalho de vocês já tenha alguma coisa sobre isso também. Quais são as pesquisas necessárias para continuar desenvolvendo esse produto? Poxa, no caso dela, lá no caso do cara do cogumelo, certamente pesquisa permanente, tá? E aí vocês têm que botar na internet de novo, buscar vídeos, artigos que falem sobre possíveis mudanças ou ideias de mudanças para esse tipo de negócio, tá? Gente, é sentar a bunda e procurar, não tem jeito. E aí, finalmente, o mais difícil, tá? Que são quais são os pontos fortes dela, quais são os pontos fracos dela. O que é ponto forte? Aquilo que ela tem de diferencial em relação à concorrência. O fato dela ser professora e formada evita que ela tenha que contratar uma mão de obra especializada. Ela já é a mão de obra especializada. Segundo, qual é o conhecimento que ela tem sobre este assunto em específico, além de ser nutricionista? Vocês têm que conversar com ela, tá? Ponto fraco, baixo capital. Ela não tem, né? Não sei se ela tem um ponto físico adequado para produzir. Aí vocês têm que perguntar a ela. Se o negócio crescer, ela consegue mão de obra fácil para ajudá-la? Tem que perguntar a ela. Oportunidades. Oportunidades e ameaças é aquilo que o ambiente externo nos oferece ou nos ameaça, ou nos atrapalha. No caso de oportunidade, tá, além das pessoas com doenças celíacas e glúten, e tolerância a glúten, existem outras pessoas que podem ter interesse de comprar o produto? De novo, pesquisa na internet, tá? E ameaça. Uma mudança na legislação pode afetar a minha maneira de trabalhar? O fato de sair do MEI para virar simples pode afetar a rentabilidade do meu negócio, porque muda completamente a tributação. Então, uma ameaça importante para qualquer um deles, e eu já canto para vocês, é uma mudança na política tributária que está se propondo, que vai afetar MEI e simples também. O objetivo do governo é arrecadar mais dinheiro, e eles querem esse dinheiro já para o ano que vem, por causa da campanha política, tá? Então, esses aqui são pontos que a gente vai conversando. Se aproveitar e falar outra coisa que eu esqueci. Se vocês, ao longo aí da realização do estudo, precisarem se reunir comigo de novo, me mandam um e-mail, me mandam um WhatsApp, sei lá, o que vocês quiserem, e a gente se combina e a gente se reúne e vai construindo junto, tá? Estou à disposição de vocês a qualquer tempo. Aqui, de novo, uma conversa com o empreendedor é extremamente importante, né? O que ela quer em termos de negócio? Ela vai querer fazer outros produtos além dessa linha de sem glúten, sem lactose? Ela quer colocar uma cara de preocupação ambiental mais forte dentro da propaganda dela, dentro dos produtos dela? E aí por aí vai, tá? Escopo é mais coisas dentro do mesmo negócio. Então, por exemplo, eu sou uma escola e dentro da escola eu também tenho uma cafeteria e também dentro do mesmo espaço eu vendo xerox e vendo canetinha e vendo lápis. Eu ofereço mais coisas dentro do mesmo negócio, tá? Numa loteria esportiva, por exemplo, eles vendem jogo do bicho, telecena, aquelas outras coisas que tem aqui, o Tchê não sei das quantas, e por aí vai. Economia de escopo é quando você consegue, dentro da mesma estrutura, atingir produtos diferentes. As estratégias competitivas. Eu aqui coloquei 3, tá? Custo, diferenciação. Não, eu já tinha colocado diversificação, eu já tinha colocado. Então tá. Liderança no custo. Tá, ela vai querer ganhar dos seus concorrentes por fazer um custo menor. Ela vai ganhar dos concorrentes dela por oferecer produtos diferenciados do que eles oferecem. Eu vou focar em uma determinada parcela da clientela que minha concorrência não foca, ou eu vou diversificar vários itens diferentes para poder ganhar. Por exemplo, eu vou casar meu produto junto com uma cesta de pães de alguém que vende outros tipos de produtos para pessoas da família, pode ter uma parte com doença celíaca e outras não,
e aí na mesma cesta eu boto 2 tipos e junto vem um fornecimento de uma outra que faz geleia e por aí vai, tá? Para poder ganhar mais clientes. Eu posso, por exemplo, fazer uma estratégia de diversificação de oferecer cursos para as pessoas aprenderem a fazer o básico de produtos sem glúten, sem lactose, certo? Então, a gente tem que pensar em cada uma dessas estratégias e colocando essas possibilidades aqui. Isso aqui geralmente fica muito mais linhas, tá? É uma das partes mais importantes, porque permite que a cliente enxergue outras possibilidades de negócio. Daqui... Ah, já foi tudo. Tá, isso aqui é só o de vocês. Então, o de vocês vai ser isso tudo aqui. Simplesinho, né? Até o 3.7. Eu acho que eu mandei o modelo completo para vocês. Pelo menos acho que sim. Bom, mas isso é o importante. O resto é o resto. Dúvidas? O que eu posso ajudar? Mais especificamente de uma tarefa que a gente tem agora acho que é pro final de semana, não sei Ah, direito. Mas é dentro da atividade, né? Sobre a análise política. A gente tá. tem que pesquisar especificamente sobre isso, e como não tem um impacto grande, como tu falou, mas ele também engloba a legislação, né? Eu tava vendo ano passado também teve alguma coisa em cima disso. Daí, eu queria te perguntar, até porque tu já teve um restaurante ou qualquer experiência nesse sentido, se a gente tem que se preocupar muito com a legislação em cima. Eu já vi que tem algumas Legislação, leis no sobre a caso produção. dela, sim, tá? Porque tem que ver se o local onde ela vai constituir o negócio dela permite ter aquele tipo de negócio. Por exemplo, se ela mora em casa, se naquela zona é permitido ter produção de alimentos. Por causa de barulho, cheiro, resíduo, tá? Se ela mora no edifício, se o estatuto do condomínio permite que se faça a produção de alimentos para venda externa. O ambiente político é muito mais do que isso só, tá? Sim, Dentro do sim. ambiente político com uma mudança de governo para o ano que vem, se não pode haver mudança nas políticas, por exemplo, dela não poder mais ser MEI e passar a ter que ser simples. E se ela for simples, a carga tributária aumenta barbaramente. E aí o negócio dela e de todos os caras também fica obrigado a mudar de regime. E se muda de regime e eu pago mais imposto, eu tenho que cobrar mais pelo meu produto. Será que o meu cliente está disposto a pagar por isso? Ah, Sérgio, mas aí todo mundo vai ter que mudar de MEI para simples. Ok, de novo, será que o meu cliente tem capacidade financeira para bancar essa diferença? Então, por isso é extremamente importante que vocês definam segmento. Eu não lembro deles terem feito essa parte de política ano passado. Isso é coisa desse ano da Lise. Ela está adiantando o passo. É que ela pegou e, tipo, cada grupo vai ter que pesquisar um ambiente. Ela separou assim. Ah, tá. Daí, Ela fez diferente mesmo. Ano passado não fez assim, não. não, Aí, daí tem cada separado. Eu não sei como é que ela vai fazer, porque no final vai tudo cair no planejamento estratégico, né? Não isso sei aí. como vai separar depois. Na verdade, todas as partes do plano se falam, tá, João? Sim, sim, mas tipo, é muito específico a parte que a gente vai ter que escrever, entende? Tá. O Então outro vamos grupo lá. pegou o que a gente vai ter que fazer. Vamos pegar dentro do ambiente político. Vamos pensar aqui. Bom, vamos lá. Dentro do ambiente político, vamos escrevendo isso aí. Se vocês procurarem no jornal, tem proposta de mudança tributária do MEI e do Simples, tá? Isso foi noticiado semana passada ou essa semana. Eu não consigo procurar agora, mas eu consigo procurar amanhã e aí eu vou tentar mandar para vocês, tá? Os artigos de jornal que falam sobre isso. Deixa eu lá pensar o que mais. A legislação, de novo, se existe legislação que permite que ela possa produzir alimentos de forma artesanal na região onde ela pretende produzir. Se não tem que ter, por exemplo, vamos Tem pegar que ter um alvará. tudo bem, mas vamos lá, além do alvará, que exigências mais? Por exemplo, se vocês têm lá uma fazendinha e resolve produzir queijo, uma das exigências legais para produzir queijo no Brasil é que o ambiente tenha azulejo até o teto.
Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então não pode produzir. Tá? E o ambiente tem que ser de inox, não pode ter nada que tenha poros, então mármore, granito, nada disso. Ah, mas esse é um investimento que eu não tenho, então não pode. Tá? Então essa legislação sobre produção de alimentos desse tipo, vocês podem dar uma pesquisadinha também e olhar. Ah, deixa eu pensar aqui. Bom, o ambiente econômico. O ambiente econômico, neste momento, está afetado por uma eleição que vai ocorrer ano que vem. Não se sabe se o atual presidente vai respeitar a eleição, porque ele vive ameaçando, dizendo que ou tem voto impresso ou não vai ter eleição. Isso também tem artigos no jornal mostrando, tá? Hoje tem um belo artigo, inclusive, falando de tudo que ele tem feito para mostrar que ele pretende dar um golpe de Estado. E isso deixa as pessoas assustadas, porque será que eu devo montar um negócio se vai mudar completamente a maneira de governar o país? E aí isso diminui teu desejo de empreender e ao mesmo tempo diminui o desejo de as pessoas consumirem. Tá? Não é trivial. Deixa eu lá, vamos ver. Quais são as barreiras legais para evitar que novos concorrentes surjam a todo momento? E se outras pessoas ficarem desempregadas e resolverem montar um negócio que também é de venda, de produção sem glúten, sem lactose? Se ela tiver o conhecimento, ela produz e vende. Ah, Sérgio, mas aí a pessoa, ela produz no cantinho da casa dela, não tem estrutura boa. Cara, mas cada um que compra o pão dela está deixando de comprar o pão da nossa empreendedora. Então, o fator desemprego e a falta de aumento de vagas de emprego, isso também tem artigos no jornal falando sobre isso, impacta diretamente nas pessoas que não conseguem mais achar emprego e que vão ter que produzir alguma forma de gerar grana. E uma forma de gerar grana é cozinhando. Eu posso fazer na minha casa. Eu posso fazer cheeseburger, eu posso fazer bolo, eu posso fazer docinho e eu posso fazer alimentos sem glúten, sem lactose. Opa, aumenta a concorrência. Aumenta. E que é pior, é uma concorrência com custo baixo, porque essa pessoa muito provavelmente não paga imposto de espécie alguma, ela não está nem registrada, só vende para pessoa física, e cada pessoa física que compra dela é uma que está deixando de comprar de mim. É aquilo que eu falei para vocês no outro dia. O McDonald's, qualquer um é concorrente dele, até o vendedor de pipoca. O cara que comeu o saquinho de pipoca está deixando de comer um cheeseburger lá. Salvo vocês que são adolescentes, que eu tenho certeza que vocês vão comer a pipoca e o cheeseburger. Mas não é para todo mundo. Entenderam isso? Tem glúten, senhor, não pode? Ajudei ou atrapalhei? Ajudou, senhor. O João tá com uma carinha do tipo assim, mais ou menos. Não, é só. Agora tem que botar isso no papel. O que Claro, eu me claro. comprometo é assim, é que eu vou entrar em aula daqui a pouco de novo. Eu vou ter um intervalo entre uma aula e outra, aí eu vou tentar catar os artigos que falam sobre ambiente político, ambiente tal, para vocês poderem usar de subsídio, e aí vocês devem citar as fontes, tá? Folha de São Paulo, tal dia, e aí os links das notícias, tá? Ah, mas eu não tenho acesso à notícia completa, professor. Ah, assim, ó, eu vou dar o artigo. Se vocês jogarem o título do artigo na internet, vai sair o link. Aí vocês copiam o link e botam no trabalho, tá? E que é o que vocês precisam, né? Disponível em tal acesso em tal dia. E aí vocês vão ter ele em PDF porque eu tenho acesso. Se vocês acharem alguma coisa no Globo, Folha de São Paulo ou Estado de São Paulo, além disso que eu estou mandando, podem me pedir que eu consigo gerar o arquivo em PDF para vocês terem acesso. Tá? Tranquilos? Então é isso, pessoal. De minha parte, agora vocês têm que sentar a bunda, escrever e mandar brasa. E não esqueçam de fazer as perguntas certas para empreendedor. Semana que vem. Tá? Mais alguma coisa? Meninas? Sora, só uma coisa. Acho que fala, né? Não, talvez seja uma coisa meio boba, mas eu tenho dúvida, tipo, quando a gente for perguntar pra ela sobre a concorrência, a gente vai perguntar, tipo, aquela concorrência bem concorrência mesmo, lojas muito parecidas com dela, ou a gente tem Isso. que ver, tem um aplicativo disso, ou...
Não, os produtos, as coisas que ela produz hoje que outras pessoas também produzam, Ok. tá? Fala, Nomi. Não, eu ia falar que por mim era só isso mesmo. Ah, então tá. A Naomi quer se livrar de mim. E você, Madu? Poderosa? Oi, Sor. Ah, não, eu ia. Eu só tava em dúvida mesmo nessa questão da pesquisa do ambiente político mesmo. Porque depois você tinha falado sobre ele impactar diretamente o ambiente financeiro e tudo mais. No caso E dela, eu não sei se talvez ela não separou ambiente financeiro e ambiente político, né? Porque eu não sei quais foram todos os. mas eles estão interligados, Tá, tá? tudo bem. Não tem, assim, a gente separa para dizer que tem tudo está interligado. Assim como a física, a química e a biologia andam casadas, junto com a matemática e todo o resto, idem para os ambientes. Tá bom, Sor. Obrigada. Nada, meus amores. E se vocês quiserem escrever aí antes de enviar para ela, me mandar para eu poder dar uma olhada, por favor, estou à disposição. Tá? Mas prometo que até amanhã de manhã, na pior das hipóteses, eu estou mandando artigos para vocês. Tá bom? Tá bom, senhor. E não esquece de mandar os slides. Tá, Naomi. Você me manda um e-mail, Naomi, para eu não esquecer? Mano. Tá. Vale. Tu tem meu e-mail ainda? Uhum. Então tá. Me manda que eu te mando o slide. Tá Tá bom? bom. Valeu. Beijo então, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu, senhor. Muito obrigada, Tchau, tchau. Sor. Tchau. Obrigado a vocês. Até.